Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a verdade sobre a morte. Muitas pessoas já se perguntaram um dia o que ocorre após a morte. E a Bíblia, ela tem essa resposta do que acontece após a morte. Para a gente entender o que acontece após a morte, a gente tem que entender o que é a nossa vida. Seria como uma lâmpada mais a eletricidade. Assim, ela produz a luz. E se a gente ter somente a lâmpada e não ter a eletricidade, de nada vai adiantar, a gente não vai ter a luz. E vice-versa. E com a gente é do mesmo jeito. A gente é formado do pó da terra, mais o fôlego de vida. Do corpo, da matéria, mais o poder de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, diz o seguinte: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando uma pessoa morre, quebra-se essa união harmoniosa entre o pó da terra e o fôlego de vida que havia, e então desaparece a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Lá em Salmos, no capítulo 146, no verso 4, diz: Sai-lhes do espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. No livro de Jó, no capítulo 7, no verso 9 ao verso 10, diz: Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita. O conhecerá jamais. Quando uma pessoa morre, ela não aparece mais aos vivos. Ela não volta mais. Agora a gente vai ver aqui em Eclesiastes que os mortos, eles não têm consciência, eles não têm sentimentos e eles não realizam obra alguma. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5 ao verso 6 diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E no verso 10 de Eclesiastes 9 diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os mortos também não louvam. Lá em Salmos, no capítulo 115, no verso 17, diz: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, quando uma pessoa morre, ela volta ao pó da terra, e o fôlego volta a Deus. Os mortos, eles não têm sentimentos, eles não têm consciência, eles não fazem coisa alguma. Por isso, quando vemos pessoas falando que falaram com os mortos, na verdade, isso não é uma verdade. Isso é um engano satânico. Não é a pessoa morta que aparece, mas sim Satanás. Satanás e seus anjos podem se disfarçar para enganar aqueles que não estão firmados na verdade. Que você e eu não sejamos enganados. Os mortos, eles estão em completa inconsciência. Eles não têm sentimentos, não têm memória, eles não sabem de nada. Mas e aí? O que Jesus falava sobre a morte? Como ele se referia à morte? Vamos ver a ressurreição de Lázaro lá no livro de João, no capítulo 11, no verso 11 ao 14. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ele usou essa metáfora de dormir para se referir à morte, porque quando uma pessoa dorme, ela está inconsciente do que se passa ao seu redor, ela está inativa e ela descansa na esperança de despertar. Eu queria finalizar esse vídeo dizendo para você que a morte, ela não é o fim de todas as coisas. Por mais que quando morremos a gente não faz coisa alguma e é como um sono, como Jesus falou, há uma esperança após a morte, porque Jesus prometeu voltar
e ele virá muito em breve, e as pessoas que creram nele e aceitaram ele como seu Salvador ressuscitarão. Como diz lá em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te oferece hoje a vida eterna. E Ele quer te dar isso e a escolha é sua. Que você possa hoje se decidir a viver ao lado de Cristo. Porque após a morte a gente não pode decidir coisa alguma e a gente não pode voltar atrás. Então o tempo de se decidir e de mudar de vida e de viver ao lado de Cristo é agora.